precisamos da sua presença. Já nós agradecemos, pois temos a certeza que este ser de luz que habita dentro de cada um de nós é a nossa força e o nosso poder. Que assim seja, assim é. Amém. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Madrugada Astral, através da Astral TV e da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Fábio Ricardo, médium, espiritualista, psicanalista e benzedor, e trago para vocês sempre aí convidados especiais. Lembrando que se você deseja agendar uma consulta através dos oráculos, cursos, estamos aí com inscrições abertas para os cursos, e o contato é o 11 93262 6446, redes sociais, @Fábio Ricardo Médium. E todos os dias, em alguma rede social, de segunda a sábado, às 20 horas, você pode acompanhar ali uma live que nós fazemos de 1 horinha para podermos conversar, tirar carta, fazer leitura, tudo aquilo que é importante. Então, hoje nós temos a Thaís Costa, que vai falar sobre o magnetismo. Thaís, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ela vai estar falando sobre todo o processo do Summit Next. Isso. E também do livro dela, e de todo esse poder magnético, principalmente, não só para as mulheres, mas especialmente para você, mulher. Ai, Fábio, gratidão imensa por estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer e uma honra estar aqui junto com você. É muita gratidão, e gratidão pela sua presença no Summit. Gente, ele esteve com a gente, foi incrível também. Muito feliz e grata por estar aqui hoje, e que eu possa ser esse presente para você que está em casa hoje, ouvindo um pouquinho sobre o que eu vou trazer aqui, que você já consiga perceber a sua grandeza também através do que nós vamos trazer hoje. É isso aí. Me diz uma coisa, essa grandeza, né? De onde vem? Olha, eu vejo que é muito além de Deus, né? Porque a gente tem esse interno, poder interior. E ao mesmo tempo a gente descobrir essa grandeza interna através do seu ser. Qual é? Como que você, um ser até infinito, eu falo muito sobre isso, que se você consegue trazer a sua própria essência materializada aqui, você desperta essa grandeza. E não só para si mesmo. É como você falou do magnetismo, isso vai presenteando também outras pessoas e convidando a elas que isso também está disponível. Então, para mim, o ser que eu tenho a Thaís, esse corpo manifestado aqui, para poder compartilhar com cada um o meu melhor, mas esse ser muito maior, conectado com Deus, é a gente buscar cada vez mais se conectar com Ele, soltar as nossas limitações, os medos, o que está aqui, muitas vezes impedindo você que está em casa de acessar cada vez mais esse ser tão grande que é você na sua essência, único, um ser único, que cada um é especial. Dentro desse contexto, muitas pessoas têm medo. Vamos dizer assim, a Thaís é uma mulher bonita, está aqui de vermelho, sabe? Arrasa aí os quarteirões, e esse magnetismo às vezes é confundido e às vezes mal interpretado em termos por questões religiosas. Você encontra isso de pessoas bloqueadas pelas questões religiosas em função desse magnetismo, que não tem nada a ver com pecado, que não tem nada a ver com doutrina religiosa, mas claro, para tudo existe uma ética e um princípio moral. Isso aí faz parte. E isso, Fábio, é muito importante, porque quando a gente fala do magnetismo, muita gente fala, mas eu sou a magnética, eu atraio, porque a mulher é magnética, o homem é eletro, né? Então, quando a gente conecta, faz esse campo, é que nem o Sol e a Lua. Eles são nessa junção no planeta Terra para ajudar e contribuir com a gente aqui. Só que muitas vezes a pessoa olha
e fala assim, Thaís, eu sou magnética, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só estou atraindo pessoas com problemas, algumas situações difíceis na minha vida, porque assim a gente vai reverberando, por isso que você comentou falando ali do ser, e em alguns momentos, Fábio, eu já tive essa dificuldade, esse problema até, de aceitar esse meu poder de magnetismo, de atração, até porque existia esse julgamento. Hoje, graças a Deus, a gente já rompeu muito esse olhar quando você fala de atrair, da sensualidade, do poder de magnetizar. Porque sim, a gente sabe que existe os dois polos, né? Tem esse polo que você tanto atrai quanto você repele, e você vai atrair não somente aquelas coisas boas para a sua vida, você vai atrair tudo, dependendo do seu campo, do que você está vibrando, do seu pensamento, do que você acredita, da sua espiritualidade também. Se ela está em desarmonia, se você não tem uma espiritualidade também interior conectada com Deus ou intimidade, isso também atrai situações que vai desequilibrar muitas vezes. E eu, quando eu tive essas questões, assim como você perguntou, das pessoas confundirem, muitas vezes foi porque, por um dos motivos, por ser uma mulher também bonita e ter uma presença, gostar de vestir, ter o meu corpo com expressões um pouco mais sensuais. Então, às vezes as pessoas confundem isso e não entendem que é a essência natural do meu corpo, do meu ser, não somente físico, mas também espiritual. Agora eu vou te cortar. Dentro desse contexto da expressão do seu corpo, isso já existia ou você, em um dado momento, percebeu, peraí, meu corpo pode ser mais do que o que ele é. Ele pode expressar muito mais do que eu acredito que eu sou, porque tem muito disso, né? Como que foi esse processo? Sim, eu sou baiana, né? Então, assim, eu sempre tive esse jeito natural de ser. Foi uma expressão do meu corpo. Mas lá na Bahia, isso era muito simples. Chegando em São Paulo é um pouco diferente, porque os padrões de São Paulo é diferente do interior da Bahia. Então, lá eu conseguia me expressar naturalmente cada vez mais. Aqui, quando eu cheguei, eu tive que abafar em alguns momentos todo esse meu jeito, toda a expressão do meu corpo, porque existia muitos julgamentos naquela época. E isso daí eu percebi que foi me encolhendo, escondendo, diminuindo até o meu poder mesmo pessoal, porque aí eu tive que me fechar muitas vezes. E aí o meu corpo, em vez de expressar o que eu tinha na minha essência, ele começou a ficar meio fechadinho ali, diminuiu as minhas possibilidades, foi atrapalhando um pouco o meu crescimento, porque eu queria ali me encaixar e me moldar às realidades ou ambientes que eu vivia, até para pertencer, às vezes, a algum grupo ou situação, ou ser recebida melhor em lugares. E aí, Fábio, quando eu entendi que isso não era sobre mim, era sobre como as pessoas poderiam me receber, aí sim eu comecei a mudar. Eu comecei a voltar para mim mesmo, porque muito você que está em casa pode ter essa essência natural como eu tenho e se julgar, ou então se excluir, ou se esconder. Reprimido, né? Reprimir. E foi o que aconteceu comigo. E aí, através disso, eu entendi, não, essa é a minha força, é o meu poder de transformar outras pessoas. E aí, quando eu entendi isso, eu acabei potencializando mais. Porque eu olhei para mim e falei, não, se Deus me deu esse ser do jeito que eu sou, como que eu posso usar essas capacidades, né, e habilidades do meu corpo para ser esse presente também para outras pessoas, convidando que sim, é possível elas serem a natureza delas. É lógico, tem momentos que tem pessoas que elas saem do eixo, entram em desequilíbrio, entram em desarmonia por não entender a si mesmo. Mas aí quando eu fui olhar para mim, falei, uau, essa sou eu, por que eu estou me excluindo? Aí foi aonde, assim, abriu um campo enorme para minha vida, muitas possibilidades começaram a surgir, e aí hoje eu acabo trazendo esse olhar e através do meu corpo, como você disse, porque ele é o primeiro, para que eu esteja sentado aqui com você hoje, contando um pouco sobre tudo isso, é o meu corpo que está aqui. Ele que está presenteando cada pessoa que eu vou, em cada lugar, em cada conexão. Então hoje eu aprendi a olhar para o meu corpo, honrando ele cada vez mais.
E diariamente ele passa por transformações, aí a gente tem a natureza que vai mudando conforme cada idade também no crescimento, mas principalmente, Fábio, eu percebi assim que quando eu falo do corpo, a gente exclui ele. Exclui ou porque quer parecer alguém, ou porque não é como aquela pessoa, ou porque estão dizendo que eu tô gorda, ou que eu tô feia, ou que essa roupa, ou que eu tô isso. E aí começa a excluir a si mesmo, o seu corpo, que é uma parte de si, né? Que é a expressão divina para a gente manifestar daqui, para cada um trazer a sua essência. Então foi algo que eu percebi que pode ser construído também, você pode também, tem pessoas que hoje constroem essa identidade de parecer mais sensual, de parecer mais apoderada. Existe essa possibilidade porque a gente vai descobrindo as capacidades conforme você vai evoluindo. E as oportunidades, porque Sim. a união desse autoconhecimento, de autovalorização do seu corpo, né? E o direcionamento, o foco que você dá para tudo isso é diferente. Você hoje é uma CEO de uma empresa de livro, né? Sim, da Pantera Editora. Da Pantera Editora. Você tem aí esses eventos, o Summit, que vai ter em abril, então fiquem atentos. Quando que vai ser em abril? Vai ser dia 11 de abril. E é o Summit Internacional Max Next, que é um movimento, até você trazer isso é muito legal, porque eu entendi que essa capacidade do meu corpo de conectar pessoas, de mover, de levar, era uma habilidade minha. E muitas vezes a gente exclui isso. E entender que, quando eu entendi que com isso eu poderia ser um convite e junto, unir pessoas, conectar grandes possibilidades entre um e o outro, foi aonde me fez olhar e falar, nossa, essa é uma habilidade minha, eu tenho esse movimento e as pessoas vão comigo. Como seria se eu pudesse, de repente, levar isso através de um movimento? Aí foi aonde surgiu o Summit Internacional, o Max Next, que é Mulheres Exponenciais, Negócios Extraordinário, que é onde a gente olha e conecta profissionais de várias áreas para que a gente consiga juntos ali poder expressar o seu melhor, cada um. O Fábio teve com a gente, foi incrível, né, em janeiro, e foi assim, nossa, um ambiente maravilhoso. Muito bom. Foi assim um presentão, e eu sou muito grata por isso, mas isso partiu também de uma escolha. E muitas vezes a gente não percebe que a vida vai nos mostrando esse caminho. E dentro disso, Fábio, eu abri a Pantera Editora como uma maneira de não só expressar o meu saber através da escrita, mas também de contribuir com outras pessoas para que elas possam rugir também ali o seu sagrado, trazer do seu corpo o seu melhor, a sua história de vida, de repente o que só você sabe. Por mais que a gente está aqui hoje falando, mas quando você escreve, você entra numa profundidade tão grande que você vai expressar, eu falo que é o sussurro do seu sagrado, através da Pantera Editora. E através da Pantera você pode aí também entrar em contato com a Thaís, ela depois vai dar um contato, para poder, se quer editar o seu livro, né, fazer aí ele ter um destaque, ter essa oportunidade. E fala do seu livro pra gente. Olha, eu lancei em 2024 o Eu Sou Rica, Orgásmica e Abundante, que aí eu trago como a sexualidade sistêmica, que é um dos pilares que eu atuo através do meu método. Ele faz com que você compreende esse movimento que eu incluo corpo, relacionamento e sexualidade. Dentro dele pega tudo na sua vida, desde pilar negócios, desde pilar familiares, interrelacionamentos. Aí a gente trabalha dentro dessa tríade que eu chamo da tríade do viver orgásmico, que é quando você olha para si e reconhece a sua alegria de vida. E aí esse foi o que eu lancei em 2024 e agora a gente está saindo o novo livro através da Pantera Editora, é o Liderança Autêntica e Magnética, que aqui eu falo como você ser um líder de si mesmo, como você olhar para esse momento seu, quais são os passos que a gente tem ali para que você consiga acessar cada vez mais. Porque, Fábio, um líder, muita gente acha que liderar é somente empresas, que liderar é você estar
liderando de repente um time, um comercial, algo assim, um time de futebol, né? Só que na verdade o líder de si mesmo é um grande desafio para muitas pessoas. É como eu disse para você, eu para acessar o lugar que eu cheguei através, fui tomando consciências em vários níveis, eu tive que liderar minhas emoções, liderar a minha forma de ver a vida, de liderar no sentido de não romper os meus valores, olhar para o que era valioso para mim. Então, o líder de si mesmo, através da liderança autêntica, ela traz muito esse lugar de você ser você. Porque eu, por exemplo, achava na época que eu não tinha esse apoderamento de mim, que, poxa, todo mundo vinha falar algo sobre mim porque eu era muito sensual, ou porque o meu corpo se expressava na fala, e eu achava isso errado. Uhum. Por muito tempo eu cheguei a pensar que eu estava errada, porque muita gente falou, nossa, eu acho que seu jeito, você tinha que mudar, você é muito sorridente, você é muito alegre, incomoda. E aí eu falei, nossa, se mais de uma pessoa falou, realmente eu devo ter um problema. Só que eu entendi que não, é uma habilidade minha hoje. Só que para isso eu tive que liderar momentos em mim, o que isso impactou na minha pessoa. E muitas vezes quem está em casa hoje ouvindo pode pensar, então como que eu lidero? Você pode ser a dona de casa, cuidando do seu filho, você está liderando uma família. Além de liderar a si mesmo, você está ali organizando toda aquela estrutura familiar. Aí você fala, mas Thaís, eu tenho dificuldade, eu tenho um conflito interno que eu não sei me impor. Aí a gente vai olhar lugares do que você viveu para entender por que você se posiciona assim. Tem como, assim, não sei, você tem um summit, e isso é bacana, apesar de ser mulheres conectadas, ali tem, na realidade, um público eclético dentro disso. Como você fala desse poder pessoal, disso tudo, tem mulheres que eu acho que elas precisam de algo que seja muito mais específico. Tipo um encontro para poder desenvolver, colocar isso para fora de alguma forma, de algum jeito. Assim como no passado tinha aquela questão de para a mulher trazer a sensualidade, muitas faziam aquele polidense. Sim. Não é verdade? Então isso está incluso até dentro desse da autoimagem, do alto poder de atração, de sensualidade. No teu caso, tem algum projeto para reunir mulheres para trabalhar esse? Eu tenho o que eu chamo do presente das sections, que é um método meu que eu criei, que eu desenvolvi. Inclusive nele eu tenho a dança, aquela dança da cadeira, que antigamente, que é o chair dance, que as mulheres dançavam para presentear o marido no Dia dos Namorados. E aí eu trago ela dentro desse encontro, que são 4 dias que a gente passa juntas, justamente para trabalhar a presença corporal, o equilíbrio, como ela vai olhar as expressões do corpo, resgatar esse feminino. Porque muitas vezes a gente fala do poder pessoal e muitas mulheres pensam que é usar para atração somente do marido, do namorado, a questão também mais íntima, assim, e na verdade não. É na nossa vida. E o meu olhar é convidar você que você pode usar esse seu poder pessoal para os seus negócios, para o seu crescimento, para a sua família, para de repente sua empresa, integrar no ciclo também familiar. Porque aí você vai olhar para isso num formato de que, nossa, eu consigo ser uma pessoa apoderada. Eu tenho o que eu falo do apoderamento, sabe, Fábio? Muita gente fala muito assim, você tem que ser empoderada. E aí as mulheres entram num ciclo de eu posso fazer tudo, eu que faço, a vida é minha. E não é nesse lugar que eu as convido. E aí confundem com feminismo. Sim, né? Aí tem essa confusão ou então acha que falar de sensualidade, ou magnetismo, ou resgatar o feminino é para, através disso, manipular situações relacionais ou algo assim. E na verdade não, é você olhar para si, resgatar esse princípio para receber a sua força, porque assim, no Liderança Autêntica e Magnética, muitas mulheres hoje estão CEO de empresas,
estão liderando times, e aí elas se posicionaram em lugares do masculino. Retraindo cada vez mais essa essência feminina, que é a natureza que a gente tem de cuidado, de expansão, de sutileza, delicadeza, de criação, que essa capacidade de criar. E dentro desse meu workshop, o método presente das sections, porque eu tenho ele um método completo, que são 4 dias, e aí eu tenho só o workshop de um dia, que é para a mulher magnética, né? Que você pode trabalhar, o treinamento Mulheres Magnéticas, eu posso trabalhar esse lugar da gente resgatar essa mulher. Porque às vezes ela olha e fala assim, nossa, Thaís, eu não tenho libido, eu não tenho desejo. E olha, detalhe, gente, é libido de vida, é libido de viver. De agradecer por você estar nesse corpo lindo que você tem e poder usufruir dessa vida que é bela diariamente. Agora, eu, por exemplo, tem muita pessoa aí que deve estar com seus 20 e poucos anos e fala que tem e usa às vezes, mas às vezes não consegue utilizar isso de uma forma que seja para o todo. Sim. Ocupa o espaço do corpo como um instrumento só de conquista de outra pessoa e não para a vida. E tem aquelas pessoas que estão aí, de repente, com 60 anos e não também fica, poxa, eu gostaria muito de poder colocar, hoje já sou viúva, hoje já sou divorciado, eu quero colocar a franga aqui para fora, né, de algum jeito. Isso você esbarra com essa situação da etariedade aí diante disso? Olha, eu, por exemplo, eu tenho 45 anos e eu já tive um período na minha vida que eu passei de menopausa induzida, né? Foi medicamentosa, mas eu passei por esse processo de menopausa. E chega para mim muitas mulheres que estão vivendo a menopausa ou até no período antes, né, da menopausa, ali se preparando para ir para esse processo com o corpo. E essas mulheres acreditam que elas não têm mais libido, não têm mais desejo, ou elas não são mais atraentes. Porque eu vejo, Fábio, hoje que também é muito da consciência. Como a gente tem muitas informações distribuídas pelo mundo, as pessoas às vezes vão buscar aquilo, elas acabam encontrando aquilo que elas estão pensando. Se alguém falar, passei dos 40, eu tenho 45, gente, então, tô cada dia mais linda. É isso aí, né? Tem que ser, né? Sim, e aí se eu tô nesse lugar de que eu falo, nossa, tá acontecendo comigo, meus hormônios não tão legais, aí eu vou procurar saber, tô precisando de uma vitamina, tô dormindo bem, tô comendo melhor, tô fazendo exercício. E aí é um conjunto de coisas. Como que é meu pensamento? Porque os pensamentos também vai definir o seu padrão, as suas emoções, como que você está sentindo. E é um lugar que às vezes a mulher já vai, tô chegando no 40. E nós chegamos no final. Mas chegamos aos 40, mas vai ter depois muito mais para ouvir. Qual o teu contato? Thaís Costa, Além da Pele, o meu Instagram, e 11 930 17 04 18. É isso aí. Então, olha, muita informação, muito conteúdo. Busque referências e siga aí a Thaís Costa, que ela vai falar muito mais do seu sagrado. E se você deseja entrar em contato comigo, @Fábio Ricardo Médio em todas as redes sociais, 11 932 62 6446 para as suas consultas oraculares. Saúdo a todos com Namaskar. Meu muito obrigado. Gratidão a você. E até a próxima. É muita